Vou aqui lembrar vocês que nós temos o nosso chat para você fazer perguntas com P, tá bom? Vou mandar um bom dia lá no chat. Bom dia, queridos alunos! Tá? Bom dia, Nivaldo. Se você tiver... Bom dia, Nivas. Você vai me respondendo. Eu vou mutar a voz de você para poder eu compartilhar com vocês o conteúdo, tá? E aí, se você tiver pergunta... Oi, Raul! Se você tiver pergunta, você escreve lá que eu estou atento. Eu estou lá e também estou no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, se você quiser dar uma multa agora no nosso microfone, antes, dizer a vocês, privilégio de estar com vocês essa manhã. De manhã, não sei se vocês viram lá no YouTube da igreja, o pastor Alexandre, a aula dele foi sobre esgotamento espiritual. Então, como vencer o esgotamento espiritual. Então, a nossa ideia aqui é que você participe do momento lá no YouTube com os adultos. Então, às 9 horas começa a transmissão lá. E aí, depois a gente tem a aula. A gente está testando esse horário às 10h30. A diretoria da UPA achou que ficaria legal esse horário. E aí, a gente está fazendo hoje às 10h30. Eu volto a falar. Até o dia 31, vários servidores de internet estão com instabilidade por conta do tráfego da internet. Muita gente trafegando, né? Então, muita gente trafegando acaba por ter dificuldade. O meu servidor aqui, Net, claro, fica a dica aí, me informou que dia 31 vai melhorar a coisa, tá? Então, eu vou tentar falar pausado o máximo possível, porque às vezes dá aquela... Tá bom? Então você me perdoe. Vamos à aula. Queridos alunos, deixa eu só pôr aqui nosso presentation. Opa, peraí. Antes, deixa eu compartilhar com vocês. Vamos fazer um resumo primeiro do que nós temos aprendido, tá? Então, o que nós já aprendemos, pessoal? Nós estamos aprendendo História da Redenção. E o primeiro ponto que nós aprendemos na escola dominical foi, primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós aprendemos isso na nossa primeira aula presencial. Nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá, Altinha, filha? A Bíblia é a palavra de Deus. Como nós podemos... Tem uma cadeirinha aí. Isso. Como nós podemos ter certeza disso? Só fazendo o nosso overview. Nós podemos ter certeza porque Deus falou que era o que era para escrever. Então ele disse aos profetas: Jeremias, escreve o que o Senhor fala. Ele, né, uma palavra que até o Augusto gosta bastante. Em 1 Tessalonicenses 3,16, ele inspirou todos os autores da Bíblia. Ou seja, essa palavra tem até aquele termo grego lá, chama theopneustos, né? Que é como ele abriu a boca dos autores e soprou o que era para estar escrito lá. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, com certeza. Esse foi o tema, História da Redenção, logo que nós voltamos. Depois nós falamos que a Bíblia é organizada. Então, a Bíblia é organizada. Para que, Nivaldo, que a Bíblia é organizada? A Bíblia é organizada para que todo ser humano, assim, teologicamente ela foi organizada para que eu e você, nós não dependemos de ninguém, de nenhum interlocutor, para saber a mensagem de Deus para nós. Então, por isso que ela foi organizada. Primeiro, 2 divisões grandes, Antigo Testamento, Novo Testamento, depois as divisões menores. Lá no Antigo Testamento, que vai ser o alvo depois dos nossos estudos, quando nós estudarmos a redenção pelos profetas, a parte 2 da história da redenção, então ela é organizada, primeiro, 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 12 profetas menores, quer dizer, antes os 5 profetas maiores e os 12 menores. Então, ela é organizada dessa maneira no Antigo Testamento. No Novo Testamento, os 4 evangelhos,
o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, as cartas que Paulo escreveu. Primeiro, no começo, começa com as cartas que ele escreveu, que tem maiores capítulos, então são as cartas às igrejas, geralmente. Depois, as cartas que ele escreveu para as pessoas. Depois, nós temos as cartas gerais. A carta de Judas, o irmão de Jesus, a carta de Tiago, a carta e as 3 cartas de João, além do Apocalipse de João. Então, por que a Bíblia é assim? Porque quando a gente pega a Bíblia, está tudo numa ordem, para que eu e você entendamos, ou a gente possa entender, a história da redenção de uma maneira clara, começando de Gênesis, dos livros da lei, até o Apocalipse. Então, a revelação, vou até fazer aqui um prisma, a revelação ela começa em Gênesis pequena sobre a história da redenção e ela vai aumentando gradativamente. Então, essa é a ideia da organização da Bíblia que nós estudamos mais exaustivamente lá na aula presencial. E aí, nesse aspecto, a Bíblia tem uma mensagem só. A mensagem da Bíblia, o tema da Bíblia é a história da redenção, de um Deus amoroso buscando resgatar a comunhão com aqueles a quem ele criou, né? E só pode ser feito isso através de uma pessoa, Jesus Cristo, o seu Filho amado, né? A qual ele fez o pacto da graça. Essa foi a segunda aula. A última aula, então, nós falamos sobre os textos originais. Mais do que isso, nós falamos o seguinte: por que eu posso confiar que a minha Bíblia é a mesma Bíblia que Jesus leu? Então, nós descobrimos várias coisas importantes. Primeiro, que hoje nós temos a cópia da cópia da cópia da cópia. Que não existe a Bíblia original, mas que as nossas cópias foram conservadas por algo que Deus fez conforme ele fez com os autores. Vocês lembram qual é o texto antigo que tem mais cópias, assim, que é famoso, que não é a Bíblia? Quantas cópias tem? Não sei se você lembra aí, vou dar uns segundinhos para você lembrar. Tem a ver com mitologia grega. Lembrou, né? O texto que tem mais cópias, que não tem o original também, mas que tem mais cópias, e é mais contemporâneo, e assim, é um texto... É de um filósofo, não é? Subia, exatamente. É a Ilíada de Homero. Exatamente, a Bia acertou aí. A Ilíada de Homero tem 635 cópias. Aí você fala, nossa, e a Bíblia? Só do Novo Testamento são mais de 25 mil cópias. Só do Novo. Nós temos cópias que nós falamos, o texto recebido, o texto crítico, e nós temos as últimas cópias de textos inteiros da Bíblia foram encontradas em 1948, que é um ponto muito importante para nós, essa data, 1948, que foram chamados manuscritos do Mar Morto, que está lá em Jerusalém. Pessoal, cópias lindíssimas da Bíblia. Quem se liga aí, quem gosta de arqueologia, eu acho que consegue ver isso aí com bastante amor. Agora, quem é cristão tem que ficar feliz, porque são cópias conservadas da Bíblia inteira que elas refletem um texto original de um século para trás. Então, até a gente falou, mas como que eles sabiam que essa cópia era uma cópia certa? Porque eles comparavam essa cópia com a outra cópia com a outra cópia. Nós, nessa aula, também falamos sobre os escribas do Antigo Testamento, que foram uma classe de judeus separada para poder traduzir a Bíblia, né? Vocês lembram o que eles faziam quando eles tinham que escrever, traduzir, né? Por que eles os escribas nasceram? Porque a igreja de Jerusalém, o povo de Deus, começou a ser exilado. Então, no exílio, precisava levar cópias da Bíblia, e aí os anciãos judeus organizaram os escribas. O que eles faziam quando eles tinham que escrever copiar, na verdade, a palavra de Deus? Vocês lembram? Eles tinham que tomar banho, santificar a roupa, aí escrevia a palavra e aí depois tinha que tomar banho de novo para voltar a escrever, não é? Exatamente, não, se matou aí.
Exatamente, eles tinham que fazer todo um ritual de purificação. E aí essa pena, essa caneta que eles usavam, jogava fora, pegavam a outra. Né? Para você ver como Deus usou a vida dessas pessoas para que eu e você tenhamos hoje a nossa Bíblia em português, também com base no original. A última aula foi sobre João. Na verdade, foi uma aula dupla, né? Nós falamos também sobre quem foi João Ferreira de Almeida. Né? E João Ferreira de Almeida, que homem usado, né, por Deus. Foi um português que começou a traduzir a Bíblia com quantos anos? Alguém lembra? Quantos anos João Ferreira tinha quando começou a traduzir a Bíblia? Quem estava na... Alguém fez um... 13. Ele era adolescente. 12. Um pouquinho mais. 14. Então, João começou a traduzir a Bíblia quando ele tinha 14 anos. Ele se converteu ao protestantismo. O Nelson que deu um sinal. Minha filha está me auxiliando aqui. Ele saiu de Portugal, seus pais morreram quando ele era adolescente, aí ele foi levado para viver com um tio dele que era padre, e ele se converteu ao protestantismo da Igreja Reformada da Holanda, né, da Igreja Presbiteriana, né, a origem da nossa igreja. Então, João Ferreira, ele se tornou depois, foi estudar no presbitério da Holanda e se tornou um homem de Deus muito usado. Muito perseguido, suas cópias demoraram para sair. E a partir desse ponto, a nossa temática de hoje, ela vai falar sobre as traduções que nós temos. Então, isso tudo que nós falamos até agora foi um resumão. Agora eu vou entrar propriamente dito no tema da nossa aula de hoje. Você fique atento aí às suas anotações maravilhosas. Então, nós estamos na história da redenção e hoje nós vamos trabalhar as traduções. Aqui é um breve histórico, depois eu acho que eu vou compartilhar esse material lá com vocês, né? Fica legal. Às vezes algum aluno não pôde entrar, teve dificuldade, eu vou compartilhar depois o material com vocês. Aqui é a evolução da Bíblia no Brasil, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Então, se você perceber na nossa timeline, na nossa linha do tempo, aqui em 1751, foi publicada em Portugal a primeira edição do Almeida, né? A versão em português lá do Almeida, e por influência portuguesa, ela chegou no Brasil, a versão do Almeida. Então, datas que são relevantes. Uma data que é relevante é que quando a Sociedade Bíblica do Brasil, deixa eu só minimizar aqui para vocês, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela lança a primeira versão da Bíblia na nossa língua, no português brasileiro. Então, nós vamos ter aqui 1890 até 1899, não tinha Sociedade Bíblica no Brasil. Não tinha uma organização brasileira que pudesse fornecer cópias de Bíblias partindo do Brasil. Então, tudo que nós tínhamos era importado. Importado, sobretudo, da Sociedade Bíblica Inglesa. Nós tivemos muita influência inglesa e também a americana. Até pelos nossos fundadores também, que trouxeram Bíblias em inglês, mas passaram depois a usar as versões internacionais que foram chegando no Brasil. Em 1948, a Sociedade Bíblica já estava ativa no Brasil, então é um grupo de uma organização internacional que tem sede em vários países, a Sociedade Bíblica tem em vários países hoje, e ela vai auxiliando as traduções da Bíblia na nossa língua. Um detalhe que eu achei bastante interessante na pesquisa para a aula é que a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1998, lançou a primeira Bíblia online. Olha que coisa interessante, a primeira Bíblia digital, em 1998. Coisa interessante, né? Foi essa publicação. Então, aqui está um timeline histórico para depois você acompanhar com mais detalhes aí quando você tiver esse material perto. Vai lá, a mamãe chamou minha filhinha. Tá. Traduções da Bíblia. Essa foto aqui é uma foto dos manuscritos do Mar Morto. Pessoal, por que a gente precisa de uma tradução atualizada? Podem me perguntar aí. Foi até uma pergunta que eu acho que a Bia me fez.
Dá uma lida no Pai Nosso, num texto em português que João Ferreira usou. Dá uma olhada aqui, ó. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Aí você fala, você está lendo latim, Nivaldo? Não. Isso é um português do jeito que João Ferreira usou em algumas versões. Você sabe que até ele foi criticado. Ele trabalhou como pastor lá no presbitério da Índia. Ele foi um grande missionário. Diz que ele usava um português muito clássico. E algumas pessoas tinham dificuldade de entender. Então, por que a gente precisa de homens que vira e mexe está voltado para acompanhar a nossa língua? Porque a língua que a gente fala, ela é dinâmica, pessoal. Então, o jeito que nós falamos hoje não é um jeito do português de antigamente. Até, eu lancei uma pesquisa lá, hein? Agora, pode abrir o áudio aí que eu quero ouvir as respostas. A letra J sempre existiu no Brasil, no nosso alfabeto? Quem pesquisou lá, eu lancei essa pergunta lá no WhatsApp. A letra J não, perdão, a letra U. Foi a letra U que eu perguntei? Eles usavam a letra V também para coisa, não é? Isso, então, quem pesquisou a letra U sempre existiu no alfabeto? Não. Tchan, 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 tchan. Não, pessoal, a letra U é nova. A letra U, ela não existia no alfabeto latino. Né? Ela não existia no alfabeto. Ela passou a ser utilizada no final do século XVII. Então, no final do século XVII, começou-se a usar a letra U. Nasceu a letra U. Então, ela não existia. Então, está aí mais uma prova de que a nossa língua é dinâmica e precisa de revisões a partir do momento que nós caminhamos dinamicamente. Tá ok? Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho o texto original, a minha Bíblia em português, do João Ferreira de Almeida. Ela vai ficar estática? Não. João Ferreira de Almeida, vocês lembram? Ele foi original, ele buscou os textos da Bíblia em espanhola, ele buscou os textos originais para fazer a tradução em português, mas a nossa língua é dinâmica e necessita, por vezes, de algum auxílio, alguma reparação. Então, quais são as metodologias utilizadas para fazer essa tradução para a língua? E aí nós vamos falar com vocês sobre as metodologias. Nós temos a equivalência formal, a equivalência dinâmica, a paráfrase e a metodologia literal. Eu vou começar falando da literal, que é muito simples. O que é a metodologia literal? A metodologia literal é a leitura do texto original. Então, nós temos a Bíblia em grego, né? Então, se alguém pegar a Bíblia toda em grego, né? Que é uma versão original da Bíblia, né? Feita lá pelos 70, né? Lembra da Biblioteca da Alexandria? Então, nós temos a Bíblia em grego, nós temos cópias da Bíblia em grego. Se alguém pegar o texto, souber grego, e ler o texto grego, quando ele traduzir, ele vai traduzindo literalmente desse texto grego. Ele usa essa tradução. Para se fazer uma tradução literal, ele tem que saber não só grego, ele tem que saber hebraico e aramaico. Porque na tradução literal, ele precisa hebraico, sobretudo porque o aramaico já nem é instrumentalizado, não dá para usar. Ele precisa olhar lá o texto em hebraico, ver os símbolos hebraicos e fazer a literalidade daquilo. Então, só quem conhece as línguas originais podem usar a metodologia literal. Ok? Agora, vamos falar da equivalência formal, uma metodologia de tradução que nós temos. A equivalência formal, o que ela faz? Ela busca traduzir o texto bíblico palavra por palavra. Ela não olha um grupo do texto, ela olha a palavra. Então, se nós pegar essa metodologia de tradução da equivalência formal e você fosse traduzir, vamos imaginar aqui uma frase que se chama
uma frase em inglês. Vamos pensar nessa seguinte frase. I love you. Todo mundo sabe o que significa I love you? Então, se eu utilizar a equivalência formal nessa frase, o que eu vou traduzir primeiro? O I. Eu pego o I, eu. Love, amor. You, você. Então, eu amo você. Entendeu? Isso é equivalência formal. Agora, olha que coisa interessante. E se a gente pegar a seguinte expressão? Não sei se vocês... tem uma expressão em inglês que é o seguinte. Thanks, bro. Já ouviu essa expressão? Thanks, bro. Então, aí eu escrevo isso. Está escrito thanks, bro. Na equivalência formal, eu vou pegar e vou olhar para o thanks e vou falar, espera aí, thanks não é uma palavra. Eu tenho como traduzir thanks? Não, pela equivalência formal fica difícil. Aí eu vou ter que estudar de onde veio o thanks. Ah, thanks veio de thank you. Ok, aí eu vou pegar e escrever thank you, e aí eu vou traduzir na equivalência formal. Obrigado você, que é thanks. Para mim, thanks na equivalência formal é obrigado você, e tem o bro. Bro também não é uma palavra que existe. Eu vou então buscar a original. Ah, bro é brother, irmão. Então eu vou traduzir thanks, bro, como obrigado você, irmão. Vocês entenderam a equivalência formal? É assim que ela faz na tradução bíblica. Ela utiliza palavra por palavra. Palavra por palavra. Já, pessoal, a equivalência dinâmica é uma metodologia diferente. Por quê? Ela busca entender o contexto. Então, vamos utilizar esse exemplo em inglês, de novo. Então, eu vou no texto bíblico, pela equivalência dinâmica, eu olho o contexto. Thanks, bro. Ah, thanks. Ok, isso aqui foi utilizado num grupo, é uma expressão. Legal, essa expressão significa o quê? Ah, obrigado, companheiro. Aí como eu traduzo? Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado, parceiro. Muito obrigado, amigo. Eu posso até usar. Isso é equivalência dinâmica. Por que dinâmica? Porque eu busco traduzir entendendo o contexto filosófico, literal, por blocos de texto. Eu não olho palavra por palavra. Pessoal, hoje é muito difícil em todo o mundo, quando a gente vai verificar as metodologias para tradução, ter um texto só por equivalência formal dinâmica, 100%. Geralmente é meio divididinho. Vocês entenderam a equivalência formal? Dá um joinha. Entenderam a equivalência dinâmica? Joinha. E agora a paráfrase. Pessoal, o que é a paráfrase? Paráfrase é uma interpretação. Então, na paráfrase, vamos usar vou usar essa expressão thanks, bro. Na paráfrase, thanks, bro, eu posso falar assim, no meu contexto, eu uso de interpretação. Então, para mim, thanks, bro, eu traduzo como estou agradecido, amigo. Paráfrase, eu interpreto. Como estou agradecido, amigo. E às vezes a minha interpretação na paráfrase pode ser longa, porque eu posso usar o contexto que eu estou vivendo. Eu posso usar, por exemplo, como estou agradecido, amigo, pelo álcool gel. E isso para mim é tradução de thanks, bro. Então a paráfrase, ela usa de interpretações pessoais. Maravilha? Então, pensando nisso, para a gente chegar aqui, estamos chegando na reta final da aula, eu peguei 3 textos, e aí se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir aí para você fazer o comparativo. Gênesis 1, 1 e 2. Então tem Almeida Revista e Corrigida, uma tradução formal. Então qual metodologia da Almeida Revista e Corrigida? A metodologia equivalência formal. Então está escrito o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra.
e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, aqui Almeida Revista Atualizada. Almeida Revista Atualizada, ela utiliza a equivalência dinâmica e um pouquinho da formal. Ela dá uma misturadinha na formal. E está escrito o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, perceba a diferença entre equivalência dinâmica da Revista Atualizada e equivalência formal da Revista E Corrigida. Agora vamos ver a NTLH, que é uma metodologia de tradução por paráfrase. Está escrito o seguinte: no começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Perceberam as metodologias de tradução? Então, as metodologias de tradução, elas são pautadas por equivalência formal, letra por letra. Equivalência dinâmica, eu vou pegar um contexto. E paráfrase. Então, se nós fôssemos pensar, depois os outros textos, tá para você, é uma tarefa que eu vou passar para você fazer o comparativo dos outros textos com a Bíblia que você mais usa para ler aí na sua casa. Quero que você descubra se ela é formal, se ela é dinâmica, se ela é uma paráfrase. Então, depois eu vou deixar como tarefa. Não percam, tem tarefa essa semana, até a aula que vem. Qual que é a tarefa? Eu vou deixar lá no WhatsApp e nos nossos grupos do Facebook os outros textos para você comparar com a sua Bíblia. Aí, o aluno me pergunta: Nivaldo, então qual é a melhor Bíblia para se usar? Depende do que você vai fazer e depende para quem. O que é legal? É legal você ter um texto que possa misturar um pouquinho de equivalência dinâmica com formal. Porque, por exemplo, se eu pego um texto da Almeida Revista e Corrigida, que ela é formal, tem um salmo que vai falar o Senhor Deus é o meu chifre. Aí você fala assim: nossa, Nivaldo, que isso? É porque lá a palavra hebraica para força poderosa era muito parecido com a palavra chifre. Então o tradutor, na hora de fazer equivalência formal, ele olhou chifre e falou: o Senhor Deus é o meu chifre. Ele olhou palavra por palavra, não quer saber do contexto. Já na Revista e Atualizada, nós vamos ter a dinâmica. Então vai estar: o Senhor Deus é a minha força, é a minha fortaleza. Então, qual que é a dica? A dica é que eu possa ter mais versões na hora de fazer a minha devocional, na hora de fazer meu culto individual, nós adolescentes. Sobretudo para nós adolescentes, é muito importante nós não usarmos paráfrases, para não nos afastarmos muito da ideia central do texto. Então, paráfrase para a nossa vida devocional, para o nosso estudo, não é legal, não é muito legal pessoalmente. O que é legal a paráfrase? Então, uma NTLH é paráfrase, uma Bíblia Viva é paráfrase, uma Bíblia A Mensagem é paráfrase. E não se preocupe, depois lá no nosso grupo de WhatsApp e Facebook vai estar o resumo. Qual tradução é equivalência formal, qual é a paráfrase? Eu preparei um resumo para deixar para vocês durante a semana. Então, não é muito bom a gente usar de paráfrases para nos alimentar pessoalmente, para entender a mensagem, para não fugir muito do nosso texto, para não estar muito longe daquilo que originalmente se buscou. Então, é muito bom nós termos as versões revistas e atualizadas. As versões que são por equivalência dinâmica, mas usam um pouco de formalidade.
A NVI é uma versão que é dinâmica, equivalência dinâmica, muito boa, nova versão internacional. Por que tem esse nome? Porque essas novas versões levaram em considerações, inclusive, novos achados arqueológicos, né? A contemporaneidade do nosso tempo. Então, resumindo, o que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos que é necessário buscar traduções na nossa língua para que a gente entenda melhor a mensagem de Deus através da palavra. Para que o instrumento do nosso trabalho, da nossa vida diária, a gente consiga compreender. A Bíblia já está organizada, de Gênesis a Apocalipse, já está dividida, e agora eu preciso entender. Como a nossa língua é dinâmica, há necessidade das traduções. Nós aprendemos hoje que há tradução por equivalência formal, por equivalência dinâmica, paráfrases e também aquela literal, que é o mergulho no texto correto. E aí, chegando ao final da nossa aula, meu coração já fica com muita tristeza, né? Eu vou voltar aqui a tela para nós. Por que a tristeza? Pela saudade que eu tenho com vocês, que saudade que eu já estou aqui no meu coração. Mas, cesta básica, nós vamos fazer online, e aí na cesta básica a participação de vocês é mais efetiva, já que é um encontro, né? Hoje é uma aula, né? A aula da escola dominical. E dizer a vocês que, se você tiver dúvida sobre essa aula, manda lá no grupo. Ivaldo, você falou algo, eu fiquei com a dúvida. Manda lá no grupo. Eu vou depois postar qual é a tarefa que você deve fazer e vou também preparar um questionário do Google Forms para você me enviar sobre essa aula, hein? Então, você que participou ao vivo, vai ter um Google Forms rapidinho, com perguntas para ver se você compreendeu. Então, não perca, depois do almoço, Google Forms lá no WhatsApp, você preenche e me envia, tá? Para eu ver se você absorveu tudo. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer lá no grupo de WhatsApp sobre a aula, nós vamos respondendo aí durante a semana. Não perca a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar já de como, então, agora a gente aplica na prática a minha tradução para o estudo proposto. Como eu estudo. Então, vou falar um pouquinho de Bíblia de estudo, que agora eu só falei de traduções. Na aula que vem, eu vou falar de Bíblias de estudo e de como eu posso estudar sozinho a Bíblia. Então, eu convido você para não faltar na EBD domingo que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, aqui pela internet. Tá bom? Um beijo para vocês. Deus abençoe a sua família, todos vocês. Um excelente domingo. Esse material eu vou subir lá também no grupo, tá? Para você também. Às vezes o aluno faltou hoje porque não consigo se conectar. E você pode compartilhar esse material aí da nossa aula. Tá bom? Um beijo, tchau! Bom domingo a todos! À noite se conectem lá no culto online, no YouTube da igreja, tá bom? Beijo! Sexta-feira tem Cesta Básica online. Avise seus amigos, tá bom? Tchau, Nivas. Tchau, gente. Tchau, Raul! Tchau, Gabriel! Tchau, Bia! Tchau, Marina! Tchau, Marina! Bom! Falou! Bom almoço! Deus abençoe! Amém.